Olá! A ideia aqui é bem simples. Vamos pegar aquelas diretrizes oficiais de avaliação psicológica, que às vezes parecem um bicho de sete cabeças, e transformar num guia prático, um verdadeiro mapa para quem está começando a jornada profissional. Vamos direto ao ponto, começando pelos fundamentos. E para começar, vamos direto numa questão que, olha, gera muita confusão, mas que é crucial deixar bem clara desde o início. Afinal, avaliação psicológica e testagem psicológica é tudo a mesma coisa? A resposta curta é não. E entender essa diferença é o primeiro grande passo. Pensa assim, ó. A testagem psicológica é como se fosse uma ferramenta específica na sua caixa, tipo um martelo. É super útil, mas é só uma peça. Já a avaliação psicológica, essa é a obra inteira, é o processo completo, sabe? Onde a gente junta as informações de todos os lados, da entrevista, da observação, dos próprios testes, para aí sim ter uma visão ampla e profissional da situação. Beleza. Se a avaliação é a obra, a gente precisa de material de construção, certo? E de boa qualidade. É aí que entram as fontes de informação. E, para nossa sorte, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, organiza tudo isso em duas categorias essenciais para a gente não se perder. E aqui está o pulo do gato. A gente tem as fontes que são fundamentais. Essas são os pilares da nossa construção, são obrigatórias. Pense em entrevistas, observações, os testes aprovados. E aí a gente tem as fontes complementares, que são como acabamento, sabe? Elas ajudam a dar um contexto extra. Mas, muita atenção. A conclusão final, o que vai para o documento tem que ser sempre, sempre baseada nas fontes fundamentais. E aqui vai um alerta gigante daqueles com luz vermelha piscando. Sabe aquele teste que parece super legal, mas que não está na lista oficial do site Psi? Esquece, ele não pode ser usado. Ponto. Nem como complementar, nem só para dar uma olhadinha. A regra é cristalina. Não está na lista, não entra na prática profissional. Isso é muito, muito sério. Ok, então a gente já tem a base, já sabe qual material usar. Agora vamos dar uma olhada na planta baixa, no projeto. Porque uma boa avaliação não é feita de qualquer jeito, né? Ela tem um passo a passo, uma sequência bem lógica e estruturada. Olha que fluxo interessante. Tudo começa com o porquê. A gente define os objetivos. Depois, é hora de coletar as informações. Com tudo na mão, a gente senta, integra os dados e começa a formular as hipóteses. O passo seguinte é comunicar os resultados, da famosa devolutiva, e, por fim, a gente formaliza tudo num documento escrito. Uma etapa leva à outra, num ciclo contínuo e bem responsável. Certo, já temos o projeto, o passo a passo, mas e a caixa de ferramentas? O que a gente coloca lá dentro? É aí que entra a nossa autonomia como profissional. Mas não é uma autonomia do tipo vou usar o que der na telha, não. É uma autonomia guiada, com muita responsabilidade. A própria norma do CFP diz isso com todas as letras. A gente tem a prerrogativa, a liberdade de escolher. Mas essa liberdade vem de mãos dadas com uma condição, né? A escolha precisa ser fundamentada. Fundamentada na ciência e nas regras do jogo, as normativas do conselho. É uma liberdade com compromisso. E como é que a gente faz essa escolha na prática? Não é no achômetro. É uma análise criteriosa. A gente tem que se perguntar: qual é o contexto? Para que serve essa avaliação? O que exatamente eu quero investigar? Esse instrumento é o mais adequado para essa pessoa específica? E, claro, o instrumento em si tem qualidade? São várias perguntas que precisam ser respondidas. E agora, a regra de ouro. A dica número 1, que não dá para pular de jeito nenhum. Pensou em usar um teste psicológico? O primeiríssimo passo, antes de mais nada, é ir lá no site do SitePsi e conferir se ele tem o parecer favorável. É simples assim. Não checou, não usa. Isso é nossa segurança e a segurança de quem a gente atende. Certo, já falamos do processo, das ferramentas, mas tem uma coisa que está por trás de tudo isso, do começo ao fim. É como se fosse a nossa bússola interna, que aponta sempre para o norte. É o nosso guia ético. São aqueles princípios que a gente não pode, em hipótese alguma, abrir mão. E um ponto central dessa bússola ética é o sigilo das nossas ferramentas. Os instrumentos psicológicos são de uso restrito por um motivo. Precisam ser manejados por quem tem capacitação para isso. Então é nosso dever proteger esse material. Nada de emprestar, ensinar ou passar para quem não é da área. Isso protege as pessoas e a nossa própria profissão. E para quem quer fazer tudo certinho, tem uma lição de casa que é fundamental. É preciso conhecer essas resoluções.
Elas são literalmente o manual de instruções da nossa prática. A resolução sobre a avaliação em si, a que fala como escrever os documentos, as que tratam do atendimento online e, claro, o nosso código de ética. Conhecer isso aqui não é um extra, é a base. Depois de tudo isso, de tanta regra, tanto passo a passo, tanto cuidado, a gente pode se perguntar, mas por quê? Para que tanto rigor? E a resposta é que tudo isso serve a um propósito muito maior, um propósito que é a própria essência da nossa profissão. No fim do dia, uma avaliação psicológica bem feita não é só um procedimento técnico. É um compromisso. Um compromisso com a saúde, com a qualidade de vida, com a luta contra qualquer tipo de opressão. É um ato que reforça a dignidade e a individualidade de cada pessoa. É importante a gente nunca esquecer que por trás de cada laudo existe uma história, uma vida. E a nossa responsabilidade é sempre a de promover o cuidado e o bem-estar.